Bom dia, bem-vinda, bem-vindo, cara expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso, nessa manhã, sexta-feira, dia 16 de outubro de 2020. Eu sou Romulo Maia, apresento o programa diretamente de Berna, a capital da Suíça, onde no fuso central da Europa são 16 horas e 52 minutos. Então ainda tenho 8 minutos para te desejar bom dia, porque faltam 8 minutos para o meio-dia em Brasília. E sem mais delongas, já que as pessoas estão aguardando há muito tempo esse programa, e tenha certeza que a gente está envidando nossos melhores esforços há 7, 9 horas para colocar esse programa no ar. Vamos à discussão de mérito, de fundo, já que finalmente o meio foi viabilizado tecnicamente. A gente tinha combinado na live que não ocorreu, que André Roncalha conversaria por hoje. André Roncalha. Bom dia a todos. Bom dia, Wallace. Bom dia, Rômulo. É um prazer estar aqui. Bom, como a gente tem pouco tempo aqui, eu vou refazer o que eu falei inicialmente, para todo mundo ter uma solidariedade enorme com o Rômulo, porque realmente a gente viu aqui os bastidores, é muito difícil conseguir emplacar essa transmissão, então tenham realmente paciência com a transmissão, porque é um trabalho árduo. Eu queria apenas pontuar para quem nos assiste que a gente, do ponto de vista da economia, precisa prestar bastante atenção com a pressão que está vindo de fora, principalmente do FMI, que diz respeito ao pós-pandemia. A gente vem vivendo aqui uma situação bem curiosa no Brasil, em que o neto do Roberto Campos, talvez um dos nossos maiores neoliberais, avant la lettre, né, porque foi antes de surgir o termo neoliberal, ele já era o maior neoliberal brasileiro, é exatamente esse cara que está promovendo, talvez na primeira vez na história, a eutanásia do rentista no Brasil, né, que está mantendo a taxa de juros próxima de zero. O mercado está esperneando. Agora a gente teve recentemente uma briga no mercado de LFT, então quem está nos assistindo vai começar a aprender uma sopa de letrinha, que são os títulos da dívida pública, e a LFT ela é uma mágica, como quase química financeira, em que você oferece à pessoa um título de risco zero, porque todo dia ela paga um pedacinho da Selic anual e você pode embolsar aquele juro diariamente. Isso é fantástico do ponto de vista da proteção do risco e principalmente para os bancos, porque você não tem que esperar o tempo inteiro do título vencer para você poder ter o juro. Todo dia ele te dá um pouquinho. Isso foi criado lá no Plano Cruzado para justamente oferecer uma alternativa num cenário de alta inflação para quem tem títulos financeiros para proteger a riqueza financeira. Pois bem, esse título nunca deu problema. Recentemente, o que acontece? Como a taxa de juros está muito baixa e ele carrega algo muito próximo da Selic, a remuneração, o mercado financeiro está muito irritado porque a taxa está muito baixa. Então, quando o Tesouro vai vender esse título, o mercado fala assim, não quero 2, eu quero mais. E o Tesouro está com dificuldade de rolar esse título porque se o Tesouro não pagar aquilo que o mercado financeiro quer, os fundos de investimento eles começam a ter fuga de dinheiro. Então, quem está lá dentro não aceita perder, começa a sacar o dinheiro, esse pessoal entra, né, começa a ficar com um problema de atrair mais clientes. Eu não vou me estender demais aqui, eu só queria colocar o seguinte, este problema da LFT que está aparecendo agora é uma sinalização do mercado da sociedade que não está contente, primeiro, com a proposta do Roberto Campos Neto de dizer assim, filhão, quer ganhar dinheiro? Vai correr risco. Chega de mamata. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central Brasileiro, está basicamente mandando todo mundo que sempre gostou da dívida pública, da proteção, e correr risco na economia. Se isso é justo ou injusto, é outra coisa. A questão é, quem está com dinheiro olha para a economia e vê o quê? O Wallace daqui a pouco vai falar, né, o que acontece no andar de baixo aqui no mercado de trabalho. Mas olhando para o andar de cima, a economia está parada, a economia está começando a voltar, mas as oportunidades de investimento são muito ruins. Então, todo mundo que era rentista está com um problema grande. Não consegue correr para fora, porque se correr para fora vai ter que pagar 5,60 para converter em dólar. Então, tudo que ganhou já perdeu. Olha para o mercado acionário, está essa dança do crioulo doido, né? Sobe, desce, Fala é isso, muito pelo difícil. amor de Deus. O pessoal já fala que eu sou racista, vão pegar essa expressão e vão falar que eu não fiz o protesto veemente isso. Então, eu não sei se ainda é autorizado, se está Stanislau Ponte Preta. Vamos falar outra coisa. O tango do Argentino Louco. Pronto, tá ótimo. Então vamos falar o tango. Não sei se o Vior vai protestar quando chegar, mas enfim, por enquanto. Então, tango do Uruguaio Louco, tá bom. Então não pode nem mais usar samba do crioulo doido. Esse folclore, essa folclórica. Eu prefiro. Olha, o nosso não pode mais. Tá. Então, já aprendi que a urna eletrônica inauditável não é confiável, agora eu soube
que também não posso mais usar o samba do crioulo. Mas muito bem, está uma situação de volatilidade muito grande, fica muito difícil de você fazer qualquer planejamento, né, dentro das finanças para ganhar ali dentro. Então, eu acho que nessa situação, o que a gente tem visto e vai chamar muita atenção é a saída fiscal que a gente vai ter que fazer, ela inevitavelmente vai passar por algum aumento de carga tributária ou alguma realocação de carga tributária. E as próximas discussões vão ser, a gente vai continuar desonerando, né, as empresas, a folha de salário, gerando uma série de isenções fiscais que só esse ano vão montar 320 bilhões de reais, sendo que a gente tem um déficit monumental, a gente vai continuar subtributando grandes propriedades rurais, né? Saiu ontem a piada que é a renovação, o reajustamento do ITR no Brasil. Já é um dos mais baixos do mundo e existe um atraso que eu aprendi que é recorrente em você fazer o reajustamento, né, do valor dessa tributação para manter o valor real das propriedades e com isso você manter algum equilíbrio na tributação. Então, o nosso país, é preciso que fique claro que ele faz o sistema monetário funcionar sempre para o andar de cima. Quando tem que funcionar para o andar de baixo, o nosso sistema monetário, aí todo esse tipo de imposições acaba sendo colocado. E isso é algo que a gente tem que discutir cada vez mais para que a gente possa fortalecer alguma coalizão que nas eleições, com urna eletrônica é responsável ou não, né, confiável ou não, mas que a gente consiga montar uma coalizão que consiga levar à frente uma agenda de tributação do andar de cima da sociedade. É risível. E por que eu digo que é risível? Porque o FMI teve que vir falar para a gente que a gente tem que começar a tributar os ricos. Parem para pensar, o FMI que promoveu as piores agendas de austeridade dos anos 80, que fez Pedro Malan e Edmar Baixa falar contra eles, que depois vieram fazer o Plano Real. Este mesmo está falando, tributem os mais ricos, vocês têm que garantir um sistema de proteção social. Eu acho que essa é uma agenda razoável para a gente começar a discutir de maneira mais profunda e eu vou fazer o máximo que eu puder para facilitar para todo mundo entender o que está envolvido. Wallace Moreira. Eu só queria pegar um ponto do André, porque eu dei uma lida no relatório, na questão da posição do FMI. O que me incomodou no relatório, André, como você conhece muito mais esse ambiente do que eu... Só para deixar a referência, quando que saiu esse relatório? Saiu segunda-feira ou foi terça, não foi, André? Terça-feira? Okay. Isso. Tá bom. É só para registrar, eles estão tendo uma conferência de vários dias, então estão saindo várias manifestações nesse sentido. Certo. Mas, assim, tem uma questão, André, que me incomodou na posição do Fundo Monetário Internacional, é que, ao mesmo tempo que eles defendem, né, a questão de uma reforma tributária para tributar mais ricos, mas coloca em paralelo a ideia de, olha, faz isso para fazer o ajuste fiscal. No nosso caso, né, eu não acho que é o caminho, não seja essa a ideia, a estratégia de uma reforma tributária ou de taxar ricos, não só por causa da questão, ou não deve ser por causa da questão do ajuste fiscal, pelo contrário, eu acho que a gente tem que rever a política do teto de gastos, eu acho que não dá para ficar discutindo mais. Na minha concepção, né, essa lógica da política fiscal no Brasil, dentro de uma concepção de ajuste, né, dentro de uma lógica de teto de gastos, que parece que tudo que se discute gira em torno dela ainda, né? Ninguém discute, pelo menos dentro dessa dinâmica do mercado, a possibilidade de abandonar o teto de gastos e repensar em outra lógica de pensar a política fiscal. Então, o que me incomodou um pouco, e aí você, é óbvio, você tem muito mais conhecimento que eu para poder fazer essa reflexão, é o tributado rico para tentar fazer o ajuste fiscal, sabe? Eu acho que a proposição da tributação sobre ricos no Brasil, ela é uma questão histórica, ela é uma questão de justiça social, independentemente da necessidade ou não de fazer o ajuste fiscal. E aí, uma coisa que você citou no início da sua fala, que é a realidade do mercado de trabalho. Me surpreende essa posição do presidente do Banco Central, confesso que eu fico extremamente surpreso, né, com essa posição dele, mas, ao mesmo tempo, a discussão que gira em torno... Veja que a grande imprensa, cara, pelo menos eu vejo dessa forma, a grande imprensa é muito engraçada e contraditória, porque, ao mesmo tempo que faz editoriais e também, né, noticiam e defende a lógica do ajuste fiscal, elas também consideram a precariedade, a gravidade da condição do nosso mercado de trabalho. Hoje saiu uma nova taxa de desemprego de 14,4%, né, que é a taxa de desocupação. Mas se eu somar com a taxa de desalento, que é 5,8%, eu tenho 20% de desemprego. Sem contar o que a gente estava conversando anteriormente,
que é o desemprego oculto, né? Que são os bicos, enfim. E veja que a tendência da realidade do mercado de trabalho é aumentar, porque com o relaxamento do isolamento, as pessoas vão começar a procurar emprego. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo, veja, o que é a taxa de desocupação? Como ela é mensurada? É a partir do momento que as pessoas procuram empregos, né? Quando as pessoas estão no isolamento e não procuram emprego, ela não é mensurada. Portanto, agora, com o fim do relaxamento social, as pessoas vão passar a procurar emprego. O que pode acontecer agora é um aumento dessa taxa de desocupação, associada a uma precarização das condições de mercado de trabalho que os indicadores mostram. Então, veja, essa discussão, ela, né, passa longe da realidade desse andar de cima, André, que você coloca, né, eu acho. As pessoas, muitas vezes, quando estão discutindo a política fiscal, ela esquece da gravidade que é a situação social do país. E vejam, essa semana, né, na verdade, antes, o governo já reduziu o valor do auxílio de 600 para 300, como também vai reduzir a abrangência do auxílio, né? Ou seja, as pessoas que estavam ali sobrevivendo com esse auxílio por causa do desemprego, né, elas tendem agora a passar por uma situação muito mais difícil, né? Então, eu acho que né, entre a realidade do sistema financeiro e entre a realidade do mercado real, da dinâmica, né, do mercado de trabalho, um gap do que eles acham, do que a realidade está necessitando, está precisando, que me assusta e ao mesmo tempo, cara, me deixa triste, porque aqui em Salvador, por exemplo, na Bahia, nós temos o estado com a maior taxa de desemprego do Brasil, né? A maior taxa de desemprego do Brasil é aqui, tá? Então, a realidade da pobreza, do desemprego, né? Eu vivo muito isso. É histórico ou é conjuntural, Wallace? É histórico. Não, é histórico. A taxa de desemprego na Bahia é histórica, ela é sempre maior. Compete aí, muitas vezes, se eu não estiver errado, com alguma outra região do Nordeste, que eu acho que é Pernambuco, se eu não estiver errado. Mas, historicamente, a taxa de desemprego em Salvador chega a 20% nessa crise. Nossa, agora. Muito taxa alto. de desocupação, a gente é uma Espanha em crise, ali na crise de 2008 e 2009. Mas tem uma diferença. A taxa de desemprego na Espanha é fake, eu morei lá, posso falar isso, que é assim, meio que... Bom, você já falou isso, mas assim, o desempregado da Espanha, uma boa medida, na verdade, é como se fosse o Bolsa Família deles. Tem muita gente trabalhando sem carteira assinada para receber. Você fala, é preconceito? Não, eu conheci vários. Inclusive, vários colegas meus de mestrado que eram espanhóis, todos recebendo auxílio-desemprego. Não, e assim, vamos lá, eu fiz essa comparação só em termos percentuais, porque assim, as condições estruturais da Bahia comparado com o país de primeiro mundo é outra, cara. Claro. A questão da pobreza no Brasil é muito grave. Não tem comparação, entendeu? É muito mais. Isso. Pois é. Então, eu queria ouvir do André essa questão, assim, porque, André, a percepção que eu tenho, cara, né, esse gap, assim, da realidade do mundo, né, do mundo que nós vivemos no mercado de trabalho, e, por exemplo, veja, eu li o relatório do Fundo Monetário Internacional e eles defendem claramente, André, o uso da política fiscal para combater crises, a não ser, né, que fala assim, país, aí eu queria que você tocasse nesse ponto, André, se você puder, porque, veja... Não, eu posso, eu acho que a gente tem que fazer ajuste fiscal, Wallace. A questão é que tipo de ajuste. Você pode fazer o ajuste que leva à deterioração do Estado e à quantidade de serviços em favor do povo, ou você pode fazer o ajuste pegando o dinheiro que o rico não gasta. Porque hoje o que a gente viu, isso eu estou trazendo duas notícias do New York Times que eu li hoje de manhã. Primeiro, os ricos são os que menos estão gastando nos Estados Unidos. Eles detêm cerca de 50% do volume do consumo nos Estados Unidos e eles diminuíram tremendamente e não estão recuperando com o mesmo ritmo. Ou seja, menos pessoas estão recebendo renda, o desemprego tende a ficar maior, tende a ser mais difícil para retornar. Segundo ponto importante, uma opinião, né, um artigo de opinião, agora me fugiu o nome da autora, ela basicamente diz o seguinte: os homens do dinheiro têm que começar a se preocupar com o emprego para além do discurso bonito. É chegar e dizer assim, o que é emprego máximo nos Estados Unidos? Porque olha só para a inflação, né? Eu quero que diga o que é emprego máximo. Se inflação boa, inflação a 2%, o que é uma boa taxa de desemprego? O Banco Central Americano tem que dizer o que é e perseguir isso. Por quê? Porque tem um impasse na política fiscal. O que os Estados Unidos estão vendo daqui a pouco? A possibilidade de o Joe Biden ganhar com um Senado republicano. E a gente já viu essa história no Obama. Eles bloqueiam tudo, política fiscal não anda e fica tudo nas costas do presidente. O que a gente está vivendo aqui no Brasil? A mesma coisa, uma política monetária historicamente inédita, em que o Banco Central está nas suas taxas mínimas de Selic, e um impasse fiscal que está associado a uma dificuldade que a gente tem exatamente no que você falou.
de como fazer uma redistribuição da renda que se acumula no topo em direção das camadas de mais baixa renda da sociedade. Isso, eu acho que é o grande bloqueio, é o grande engessamento intelectual. E aí, esse foi um ponto que apareceu ontem, Wallace, que eu queria até trazer para o nosso expressonauta aqui refletir. Na live que eu fiz com o André Perfeito, o Fábio Terra e o Davi Decache. Ontem no seu canal, certo? Foi 9h30. Ontem lá no meu canal. Sim, quem terminar de assistir, tem que assistir logo depois, e eu vou fazer isso também. Pode ir lá assistir, foi muito legal. E uma coisa que o André Perfeito há muito tempo falou, e eu até trouxe na live para provocá-lo, é a taxa de juros é o inverso do preço do trabalho. Então, quanto mais alta a taxa de juros, mais baixo é o preço do trabalho, porque você está forçando, né, uma baixa do investimento que gera uma demanda por trabalho muito pequena. Isso quebra o poder de barganha dos trabalhadores. Então, o trabalhador ele tem que se sujeitar a concorrer entre eles pelas poucas vagas que se abrem. Isso, então, dá um poder para o empresário gigantesco, que é um mecanismo, né, Wallace, que historicamente a gente usa no Brasil para controlar a inflação. A gente não deixa a empregada doméstica ganhar mais. A gente não deixa carteiro ganhar mais, a gente não deixa porteiro ganhar mais, porque isso é ruim. A gente não gosta de distribuir, né, o dinheiro para que essas pessoas tenham uma vida melhor. A gente gosta de elevador de serviço. Elevador de serviço é a marca brasileira, né, de como a gente controla brasileira a inflação. É pior ainda, porque a gente quer exportar isso. Então teve essa onda de migração de brasileiros para Portugal, tempos atrás. Aí o pessoal teve que mudar a arquitetura em Lisboa para passar a ter elevador de serviço e dependência de empregada. Assim, inacreditável. Então, Wallace, você vê... Pode... Não, é só concluir. Quando você mantém a taxa de juros bem baixa e você tira a proteção da elite que tinha, né, no seio do Estado, uma proteção financeira para toda a sua riqueza, e você diz assim, meu amigo, vai investir. Você não quis concorrência, você não defendeu o liberalismo a vida inteira? Então tá aí, ó. Tá aí o que você queria, vai lá. Eles falam, não, eu quero LFT. LFT é bom. LFT me dá segurança. Não, vai investir, vai empregar. E isso é uma medida que gera um problema, e as pessoas ficam preocupadas com a inflação, e acho que você tem razão, tem uma confusão nos repórteres, nos jornalistas, porque eles não estão entendendo para onde eles atiram. Como tá Miriam Leitão? Tô curioso. Miriam Leitão tá falando o quê? Porque eu detonei a Miriam Leitão no artigo, cara. Eu não consigo, eu não assino o Globo. Então... e aí, Wallace, e esse é o ponto-chave, o que vai ser com o Brasil? Qual que é a única fronteira agora que você tem para impedir o avanço do poder de barganha dos trabalhadores? A política fiscal. É aqui, essa é a fronteira, porque a política monetária deixou de cumprir esse papel na crise. Aí você diz assim, mas o FMI está defendendo ajuste fiscal na crise. Sim, mas essa é uma janela de oportunidade. E aí eu acho que você tem razão que o nosso teto de gasto, essa excrescência da tecnocracia econômica, né, que assim, cria uma regra quadrada e joga num organismo vivo que eu tenho certeza que vai dar certo. Não dá. Não dá, é simples assim. Não funciona dessa maneira e vários economistas já vieram criticar isso, inclusive economistas insuspeitos, né, de qualquer esquerdismo. Então a gente tem uma situação teve que ela gente até economistas aí que se converteram, né? Foram a Miss PEC do teto e agora é a Miss derrubada do PEC do teto. Incrível. Isso. Estrada de Damasco. Eu vou tentar trazê-la para o canal, né, para debater. Vou tentar trazer. Sabe o que é engraçado? Que essas pessoas não reconhecem, não lembram que fizeram isso, né? Nunca fizeram minha culpa de que defenderam o ajuste fiscal. Eu não vi. Mas é isso, Wallace, eles continuam defendendo o ajuste fiscal. Mas não há outra dinâmica. Eu não acho que ajuste fiscal tem que ser um nome que a gente rejeite. Eu acho que a gente tem que dizer... Aí eu te perguntar isso, peraí. Você é o senhor MMT. MMT não significa rejeição de plano de ajuste fiscal, é isso? Não, você pode ter ajuste fiscal, contanto que ele seja voltado para os interesses da democracia. Isso. Eu posso fazer um ajuste fiscal em que eu tributo quem paga pouco, quem está subtributado, para manter as contas em dia. A MMT, eu não sou MMTer, nunca fui. Tudo que eu fiz foi aprender sobre MMT e falar sobre ela. E de repente eu fui colocado como um dos especialistas em MMT. Eu só li o que os caras escreveram, foi só isso. Mas o que eles defendem é algo, na verdade, que é o seguinte: quando você injeta dinheiro na economia, você tem que saber de como que você vai tirar. É só isso. Eles não falam que você não tem que tirar. Só que quando você tira, você vai tirar do pobre que ganha R$800 por mês, tem que pagar dinheiro via tributo indireto, né, que está no arroz, está no feijão, ou você tira do rico, que está pegando esse dinheiro, colocando lá no seu aplicativo para ficar brincando de day trade.
para ter, né, a substituição do que ele tinha no parque de diversões. Não, é óbvio, você tira desse cara, porque esse cara não vai consumir a renda dele. E ele não é, pessoal, aquela pessoa que vai pegar o dinheiro e construir no nosso Vale do Silício, sabe? Essa ideia que se eu poupar, eu vou... Não vai, porque não tem escala, o cara não tem nem mente para isso. Quando muito ele cria, como eu sempre brinco, um food truck ali perto da casa dele, né? Glamourizando o hambúrguer, e novamente nada contra, mas ele não vai formar o sistema de inovação que a gente vem defendendo, porque isso requer coordenação por parte do Estado. Então, a solução do ajuste fiscal, e eu queria provocar o Wallace antes, infelizmente, da gente ter que ir, é isso. O ajuste fiscal tem que ser voltado para o povo. A moeda tem que ser voltada para o povo. A gente tem que ter um Banco Central voltado para o povo, pelo simples fato de que ele faz parte do Estado. O Estado deve defender o interesse daquele que tem menos capacidade de concorrer na selva do mercado. Eu convido com você, André, porque assim, veja, a questão do discurso sobre ajuste fiscal é que o povo não cabe no orçamento público. É isso que está lá no fundo do debate. Né? Por exemplo, o ataque constante com todas as reformas que nós temos feito no período recente, como reforma da Previdência, o teto dos gastos, todas elas é um ataque direto à Constituição de 88 para dizer que o povo, que a sociedade, né, não cabe no orçamento. Né? E aí vem o ataque à questão do ajuste fiscal, que diminui recursos para a saúde, para a educação, direitos trabalhistas, né, para o investimento, e ao mesmo tempo, aí vem um outro discurso, que é uma questão, André, você sempre gosta, uma vez você falou isso numa live, a gente passou na live de inauguração, eu acho, do seu canal, né, que ia me perguntar algo, porque eu trazia sempre o debate do elemento da economia política para questões de teorias econômicas, né? Porque, veja, ao mesmo tempo que vem essa questão do ajuste fiscal, de dizer que a sociedade não cabe, e aí a gente vem com um ajuste, veja que no futuro é um elemento perfeito para dizer, está vendo que o Estado é ineficiente e não consegue atender a questão da demanda da sociedade pela saúde, pela educação? Ou seja, você cortou o gasto, né, cortou o investimento, precarizou e depois traz para a imprensa a incapacidade do Estado de atender isso. E qual que é a solução? É o setor privado atendendo isso. Né? É a privatização, por exemplo, de setores de forma desordenada ou as chamadas concessões, em que alguém do setor privado vai ganhar. Né? Alguém ganha, cara. Esse pessoal ganha, por um lado. Sabe quem ganha? A banca. A banca sempre ganha. The house always wins. O Wallace e o André, eu peço que vocês continuem falando. Eu só vou um minutinho fechar minha câmera aqui, como nesse momento as pessoas não estão vendo, porque eu vou encher minha garrafa de água, que eu já bebi toda, mas eu estou ouvindo vocês atentamente. Por favor. Tá. Então, André, eu acho que tem esses elementos, muitas vezes, as pessoas não percebem como isso porque o ajuste fiscal e todo esse elemento de carga pesada que cai sobre a ideia de que o Estado não pode gastar mais do que arrecada, que foi o que a Miriam Leitão, o Romulo perguntou, o que tem a Miriam Leitão? A Miriam Leitão fez um artigo segunda-feira, uma coisa ridícula, né? Aí depois eu fui chamar a atenção que não foi a Miriam Leitão, foi o substituto dela. Mas tá a foto dela e provavelmente ela revisou o artigo. E eu tenho clareza que ela concorda com aquilo ali, que é a ideia, olha, o nome do artigo é Os Erros Fiscais Criam uma Armadilha. E lá para tantos artigos ela está defendendo o ajuste fiscal. E veja, cara, ela defendendo a preocupação com a inflação no Brasil, uma crise como essa, onde a taxa de desemprego hoje bateu recorde, 14,4%. Né? Então, da onde é que essas pessoas estão vendo a inflação? Né? O debate sobre inflação, você já gravou um vídeo sobre isso, explicando essa dinâmica da inflação no Brasil atual. Ela não é e não tem origem num processo de demanda ao ponto das pessoas, por exemplo, pressionarem por um ajuste fiscal e também por uma elevação dos juros. Né? É um elemento extremamente ideológico da forma como está sendo debatido. E veja, aí lá para as tantas, a cidadã compara a família com o governo. É um nível raso do debate sobre a questão fiscal, né, no Brasil, sobre a questão da política monetária, absurdo, e que é transmitido pela grande imprensa, pelos grandes jornais. E aí, aquilo que você falou, o termo ajuste fiscal, a gente tem que usar e reformular em defender o conceito de ajuste fiscal para incorporar a sociedade nesse ajuste fiscal, como você está falando. Eu acho isso fundamental, André, porque senão a gente acaba perdendo o debate, entendeu? A gente acaba perdendo o debate. E eu vou sugerir, Wallace, que a gente desancore o debate do teto de gastos. Porque todo o debate sobre ajuste fiscal ele é focado em você segurar gasto, em você acaba não discutindo a composição do gasto, você acaba não discutindo as desonerações, você acaba não discutindo as isenções. E note, eu sou uma das pessoas que é beneficiada por isenção de imposto de renda, com gasto com saúde, com educação, e eu sou contra.
Eu não acho que isso é correto. Eu não acho que a gente deveria fazer isso. Por quê? Se eu não quero usar o SUS, eu não posso desfinanciar o SUS. Se eu não quero usar o sistema público de ensino, eu não posso ter o direito de desfinanciar o sistema público de ensino. Eu devo ter o dever de financiar esse sistema público de ensino. E o que a gente tem, infelizmente, na nossa elite é uma ideia de que se eu não uso, eu não tenho que pagar por isso. E essa visão de política tributária, que é uma visão típica, né, no sentido de contraprestação, então eu pago algo e o governo me dá algo em troca, que é apenas uma das definições de tributo, que é a taxa. Né, usou água, pagou pela água, usou energia elétrica, pagou energia elétrica. Tem outras duas formas de tributação, que é a contribuição e o imposto. E a parte mais importante é o imposto, que é o fundão que o governo vai usar dentro do seu orçamento para garantir os direitos das pessoas. Só que a elite conseguiu emplacar no debate econômico a ideia de taxa, a ideia de utilitarismo. Então, eu paguei, eu quero ter direito a isso de volta. Mas cara pálida pode, né? Ou não? Pode. Cara pálida, você não usa o que o Estado está provendo. Por que você está falando que você quer ter isso de qualidade? Nunca vai ser como na Suíça, onde o Romulus mora, que é a referência das pessoas, né? Eu quero ter ciclofaixa que nem tem na Suíça. Eu quero ter, né, trem como tem na Suíça. Eu quero ter tudo como é na Suíça, mas eu não quero pagar por isso. E porque não quer nem usar, na verdade, né? Ó, peraí, preciso falar. Tem uma razão para o Jorge Paulo Lema morar aqui. Tá? Então não é como você está falando, não. Você está pensando na Suécia e na Noruega. Então aqui é o playground dos bilionários. Não é que os exilados fiscais vêm todos para cá. Então Sofia Loren, domiciliada aqui, Tina Turner abriu mão da nacionalidade americana. Ela não é mais americana. Ela é suíça. O imposto aqui para o rico é bom e a gente paga para. Aí você fala assim, pô, mas então deve ser baixo para todo mundo. Não é assim, não. Quem paga imposto aqui, cara, até em alguma medida, não vou falar como o Brasil, mas assim, é a classe trabalhadora, a classe média praticamente, vou falar assim, é meio que uma ficção, porque a diferença de salário entre a balconista do supermercado e uma pessoa PhD não é tão grande, sendo no máximo 2 vezes mais, e aí fora isso você tem o Jorge Paulo Lema. E aí o que acontece? A gente paga, então, o imposto de renda da pessoa física, que eu acho que a maior faixa é 56%, uma coisa assim, só que o Estado suíço não te dá nada em troca, então você paga, você que trabalha, que não é pessoa jurídica, holding do Lema, você paga altíssimo índices escandinavos de imposto de renda, mas a saúde aqui você tem que pagar um seguro-saúde privado e outras coisas assim, tudo muito caro. Então, tem uma razão. A sílaba. Tá, tem uma razão para Jorge Paulo Lema morar aqui e não na Suécia. Tá, então na Suécia. Então, esse, eu acho que a gente tem que desancorar, então, o debate do gasto. E hoje o Nelson Barbosa publicou um artigo discutindo isso. A gente tem que olhar para os dois lados do balanço. A gente tem que olhar para o gasto e para a tributação e encontrar uma maneira, né, de trazer esse debate mais à tona. E eu acho, Wallace, que a coalizão em torno desse debate está aumentando. E quando a gente tem o FMI colocando isso, independentemente de qual é o objetivo final do FMI, quando o FMI diz o neoliberalismo foi superestimado, a gente usa isso. Quando o FMI fala tribute os ricos, a gente usa utilitarismo, isso. Utilitarismo coisa... do bem. Esse eu curto também. Mas pode... Cara, se teve algo que eu aprendi com esse sujeito que chamam de professor, que eu não vou mencionar o nome aqui, que mandou o Joel Pinheiro calar a boca, se tem algo que eu aprendi com esse cara infelizmente, a gente está num momento de guerra cultural. Se você não usar isso em favor também do teu lado da agenda, você vai ser engolido como a gente está sendo engolido. Wallace, se tem algo que os seus escritos vêm mostrando para a gente, é a total, inadiável e quase que irrecorrível deterioração do mercado de trabalho. E a gente fica olhando isso aqui. E não tem nem muito o que fazer, porque as forças são tão grandes que a única coisa que cabe a gente é falar assim, pelo amor de Deus, tributa um pouquinho os ricos, mas só um pouquinho, não precisa ser muito, não. Tributa só um pouquinho, só devolve os 300 bi para a gente. E vocês recebem de isenção e de desoneração. Você entende? Acho que se a gente avançar um pouquinho já é algo. Mas talvez eu esteja sendo muito conservador. Não, eu acho que... sabe o que me assusta? Sim, só uma pergunta. De repente o Wallace pode contextualizar essa resposta dele. Não, eu vou finalizar que eu tenho que sair, cara. Muito bem. Tô ligado. Mas é uma pergunta assim, peremptória. Tem algum sistema tributário no mundo mais regressivo e injusto que o brasileiro que vocês conheçam? Tem. Tem?
Não, o Brasil, ele é muito injusto, mas ele está geralmente ali na parte de baixo. Tem outros piores. Eu tenho quase certeza que a maioria deles deve se encontrar, dos piores, deve se encontrar na África, porque são estados extrativistas, que tem uma elite que domina ali a produção da economia, deve super tributar a população, e esse Não, dinheiro deve sabia, correr para... por exemplo, não, porque eu acho que esses assim, como eles já são donos da riqueza, eles não precisam tributar, vai tributar o quê? Para a pessoa dar o nada que ela tem? Você tem Em várias geral, formas de tributação, né? não, Não tudo bem, necessariamente tudo pelo bem. Eu tô sistema pensando fiscal. eu tô pensando em tributar, imposto direto, Eu estou imposto de pensando como renda. um todo, de Tá, bem-estar, né? tá certo, tá certo, Que você tá tira certo. por meio de serviços e tal e não devolve para a população Certo, como um certo, todo. Mas certo. eu teria que ver as estatísticas, mas o Brasil é muito, muito regressivo, ele não é pouco, não. Mas certamente tem países piores. Certo, Wallace. Não, eu Mas o só queria Wallace só é para porque assim o André citou a questão da realidade do mercado de trabalho e eu concordo plenamente com você, André. Eu tenho utilizado em todas as minhas discussões que eu tenho travado, inclusive os relatórios da OCDE. Primeiro começou com o relatório do Fundo Monetário Internacional de junho desse ano, falando que a política fiscal deveria ser usada como mecanismo de combate ao desemprego, né, à recuperação da economia. Depois a OCDE, no mês passado, fez um relatório, né, e no discurso, no lançamento do relatório, com a mesma pegada, defendendo a questão do uso da política fiscal, que foi ignorada. Veja como que a nossa imprensa cara. Todos esses relatórios foram extremamente, ou ganharam notícias extremamente marginais por parte da grande imprensa. Como esse último relatório, o Fundo Monetário Internacional falou um pouco do ajuste fiscal em países que têm dificuldade de se financiar, né? Aí deu visibilidade, mas que todos os títulos, eles ignoraram que lá no corpo do texto, eles estão dizendo assim que, mas, antes de tudo, a política fiscal ela deve ser direcionada para combater a realidade do mercado do trabalho, a retomada do crescimento. E todas as instituições internacionais reconhecem claramente que a recuperação será lenta. Ela será lenta, e no caso brasileiro, sempre gosto de dar ênfase a isso, porque no caso brasileiro nós estamos em crise desde 2014, André, com baixo crescimento econômico e com taxas negativas de crescimento. Então a nossa realidade ela é muito mais problemática e preocupante, porque além de não estarmos crescendo desde 2014, né, isso tem se rebatido na realidade do mercado de trabalho, e a gente pega o ministro Paulo Guedes, né, afirmando que o problema é porque nós não fizemos a reforma trabalhista correta, nós temos que aprofundar mais ainda a reforma trabalhista. Essa é a proposta. Bom, só um detalhe, Wallace. O Paulo Guedes, em 97, ele teve uma altercação com o Gustavo Franco, em que ele falou para o Gustavo Franco que o governo Fernando Henrique não havia flexibilizado demais as leis trabalhistas. Então a gente sabe que para ele nunca vai estar suficiente, a não ser a gente ter o clássico exército industrial de reserva do Karl Marx, né? Porque ele leu trechos do Capital, não sei se 3 vezes, né? Mas ele leu trechos do Capital, e deve ser isso que ele tem em mente. Porque para você ir deteriorando cada vez mais o poder de barganha dos trabalhadores, só pode ser para gerar algo assim. Mas não é só dele, André. Todo mundo que defende a reforma trabalhista é sempre esse argumento. Não, ele é o arauto, né? Então. Mas veja, a própria entrevista que eu fiz uma crítica, cara, e aí né, um monte de gente viralizou, comentou e tal, que foi, que é emblemático, cara, como a nossa elite pensa, entende? Como o grande capital pensa. A Luísa Trajano, no Volta da Viva, falou claramente que a melhor coisa que o Temer fez foi a reforma trabalhista. Defendeu claramente. E aí, na hora de defender política social focalizada, todo mundo sabe defender, porque o volume de recursos que ocupa no espaço no orçamento é baixo. Agora, quando é para defender políticas sociais universais, como direito trabalhista, investimento no SUS, investimento na educação, todo mundo cai fora e vai falar desse ajuste fiscal contra a sociedade. Né? Ninguém quer falar de um ajuste fiscal favorável à sociedade. Então, a pegada desse pessoal é sempre mais reformas, né, como a trabalhista, sempre mais reforma no sentido de diminuir a intervenção do Estado em prol da sociedade, um ajuste, como você mesmo falou, vamos usar o termo ajuste, um ajuste contrário aos interesses da sociedade, tirar a sociedade do orçamento público. E é isso que eu acho que o programa do Romulus, e aí eu quero, aqui para finalizar minha fala e já me despedir das pessoas por causa do horário, porque eu tenho um compromisso, é dizer assim, olha, cara, eu e o André, a gente estava aqui há mais de 2 horas, quase, esperando o Romulo colocar o canal no ar. E a gente viu a aflição e o sofrimento do Romulo para tentar fazer isso. Então, eu quero prestar toda a minha solidariedade ao Romulo, beleza? Por essa luta árdua, né? Eu não fazia ideia da dificuldade que você tinha, cara, para colocar um vídeo na internet, né? E dizer que nós podemos estabelecer esse debate que eu e o André tá fazendo aqui, de trazer
temáticas relevantes para se refletir a questão da realidade do país por causa desse tipo de canal, né? Por causa do tipo de pessoas como você que tem essa preocupação em promover uma diversidade maior do debate, como também no canal do André. O André tem feito isso de forma genial, com lives extremamente temáticas, extremamente importantes assim para o debate. Então, eu queria só dizer, para finalizar, que apoie o canal do Romulus, apoie o canal do André no YouTube, divulguem, né? Sigam esses caras nas suas respectivas redes sociais, né? Porque isso é importante. Se nós não temos acesso ao grande meio de comunicação, nós só podemos conseguir furar essa bolha, né, por esses canais. E é isso que a gente aqui se dispôs a fazer, vindo aqui para fazer esse debate de um curto tempo, por causa do horário, por causa dos problemas que tivemos, mas a gente pelo menos consegue fazer essas provocações, André. É isso aí. Wallace Moreira, muito obrigado pelas palavras, pela sua presença aqui. Eu fico extremamente tocado. E falar o seguinte, as pessoas não têm ideia, sabe por quê? Porque a gente tenta, na medida do possível, fazer que nem os ginastas e as ginastas olímpicas, ficar cheia de dor e rindo, assim. Fazendo aquela coisa assim. A gente tenta ocultar mais. Às vezes transparece um pouco da nossa exasperação, mas na medida do possível a gente tenta enganar que estamos, assim, super tranquilaços. E olha só, quem quiser seguir Wallace Moreira, ou André Roncalli e os demais participantes do programa de hoje, todos eles estão com hiperlink para a sua plataforma social na descrição do programa em duplexpress.com. Deixa eu só me despedir rapidamente, Sim, reforçar a solidariedade a você, Wallace, o Romulus, toda a sua luta. E quero deixar muito claro para as pessoas que, né, vieram me questionar sobre as urnas. Né, eu quero deixar bem claro. Não, mas eu acho importante, porque Coitado, a gente deve respeitar os pleitos das pessoas quando a gente não conhece esses pleitos. Né? Então, eu pisei em calos que eu nem sabia que existiam. Né? E eu faço isso de maneira super respeitosa, porque eu não posso dizer que eu defendo algo que eu nem sabia que precisaria ser defendido. Né? Eu nem sabia que a urna eletrônica precisava de defesa. E aí, quando eu fui questionar nas redes sociais, eu aprendi com isso. Eu não posso dizer que eu sei o suficiente para ter uma voz que vai defender isso, mas eu vi que a coisa não é simples. E o que eu posso dizer é, eu jamais defenderia uma urna inauditável. Sabe por quê? Porque eu achei que ela fosse auditável. Eles falam que é, cuidado. Se você falar com a Rosa Weber, ela vai falar eleitoral, que é, eu imprimi muitas zerésimas na minha vida. Eu fui presidente de sessão e eu achava que isso era. E eu estou aprendendo que isso não é. Né? Então, eu deixo aqui claramente... Eles dizem que é. Não, tudo bem. Eu só quero colocar claramente que eu não sou especialista, eu não sei, como você muito bem colocou, Romulus, essa semana, né? Eu não tenho qualquer competência para poder dizer o que é o que não é. Mas eu estou... Nem eu, você viu de manhã, que não é a minha área, não é TI. Pois é. E queria deixar a minha solidariedade a quem entrava essa luta, né? Eu, infelizmente, tenho muito pouco a fazer, mas eu me solidarizo também com a luta e queria deixar aqui, né, uma proposta para vocês de reflexão, porque a minha ideia essencial é como usar o dinheiro para o bem do futuro do país. É isso que eu foco as minhas atenções, por isso eu escrevi o livro e como a gente pode criar um futuro melhor. E no domingo, no meu canal, às 2 horas, a gente vai ter uma live sobre o complexo amazônico e como que a gente pode fazer a grande transformação, o grande salto ambiental que envolve a gente usar a Amazônia como uma biblioteca para a gente conseguir construir as etapas superiores do nosso desenvolvimento tecnológico. A gente vai ter a Camila Grankov, que é da CEPAL, uma economista da CEPAL que trabalha com isso, e a gente vai ter o Danilo Araújo, que estuda a antropologia econômica da Amazônia, vai trazer muita coisa nova, e temos também o Fausto Oliveira, do canal Revolução Industrial Brasileira. Eu peço que você também siga o canal, muito interessante, e nós vamos fazer esse debate para que a gente comece a discutir o que será o futuro do Brasil, subindo a escada tecnológica, como eu e o Paulo a gente argumenta no nosso livro. Então, deixa aqui André, um abraço a todos vocês. Só para dizer mesmo, só para finalizar, e eu vou sair também. O tema que você está propondo para o domingo é uma das grandes megas tendências apontadas no último relatório da UNCTAD. Crescimento sem sustentabilidade não dá, entendeu? Não, então, o mercado financeiro já está fazendo isso. Já está fazendo isso. O mercado financeiro já está fazendo isso, a gente não pode ficar atrás. Ele geralmente vai depois. Parabéns. A gente, obrigadão de novo, força aí, não desista. Vamos, forte abraço. Valeu, muito obrigado a ambos. Deixa eu fechar o microfone aqui enquanto vocês vão saindo da sala e eu vou colocar o banner da Zebrinha.